Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibelas Sweets Brasil e hoje nós vamos fazer esse bolo super diferente. Ele tá muito na moda, se vocês têm Instagram e estão seguindo essas novas ondas, ele chama Cartoon Cake ou o bolo que se parece um desenho. Vocês vão ver a forma que eu fiz, que é buttercream, no buttercream, mas eu vou explicar para vocês outras formas que podem ser feito também. Espero que vocês gostem. Eu já passei as duas camadas de buttercream, tá lisinho e tá só com essa parte de cima aqui que eu deixei ela, quando ela fica toda irregular, e eu vou tirar com a faca agora. Vou alisar aqui e aí a gente vai pegar, posso colocar aqui dentro, depois ele derrete. E aí a gente vai fazer a primeira parte da decoração em buttercream. Eu escolhi fazer esse bolo todo em buttercream, né, como eu falei pra vocês, porque mesmo eu colocando um pouquinho de corante branco no buttercream, ele não ficou totalmente branco. E se eu usasse agora a pasta americana para fazer os detalhes, os tons de branco iam ficar muito diferentes. Então eu preferi não fazer isso. Mas foi a minha escolha, né, gente? Eu tô curiosa para fazer ele todo em buttercream, que eu acho que ele vai ser mais popular com os meus clientes se ele for todo em buttercream. O pessoal aqui não gosta muito do sabor da pasta americana. Criança até gosta, mas adulto não gosta muito não. Eu gostaria que ele tivesse um pouquinho mais liso em cima, mas isso não vai fazer muita diferença na hora que a gente colocar a decoração. Vocês viram que eu coloquei ele num board pequenininho, porque como vai ser um bolo para minha filha, eu vou botar ele na travessa na hora de finalizar. Já vou colocar ele no pedestal de bolo. Como se diz, ele tá um quadro branco pronto pra gente fazer. Então o que que eu vou fazer? A primeira parte que eu vou fazer é aquela parte aqui em cima, que são os detalhezinhos que parece que tá caindo assim, né? Com pasta americana, aquilo ali seria bem mais fácil de fazer. Mas como eu adoro ter alguma coisa mais difícil pra fazer, então nós vamos fazer isso agora. Eu quero começar de trás só pra fazer teste, ó. Nós vamos fazer ele aqui. Esse bolo é surpresa pra ela não sabe o que eu tô fazendo. Ela tá fazendo 16 anos hoje, gente. E aqui 16 anos é super importante, porque é quando eles podem tirar a carteira de motorista. Então já já ela vai tirar dela. E hoje, na verdade, ela vai ter uma festinha daqui uns dias, mas hoje as melhores amigas dela queriam vir aqui dar um abraço nela, então eu tô fazendo um bolo pra surpreendê-la. E ela não é muito tradicional, tá, gente? Ela não gosta de coisa muito tradicional. Ela gosta de coisas diferentes. Então eu pensei que esse bolo seria perfeito pra gente fazer um teste aí. Já que eu tava louca pra fazer esse bolo porque tá super na moda, nada melhor do que fazer pra alguém que curte coisa diferente. Eu devia estar fazendo um pouquinho mais rápido porque o buttercream de baixo tá bem gelado. Ele ficou na noite toda gelando. Então eu tenho que ser um pouquinho mais rápido aqui. Eu tô fazendo ele bem grosso, gente, porque na hora que eu for tirar, pra eu não ter que ficar corrigindo muitas vezes. Vamos ver se vai funcionar a minha técnica aqui. Esse bolo, gente, tecnicamente, ele tem alguns desafios. Primeiro que a gente nunca fez, né? O meu primeiro desafio é novidade, eu nunca fiz, eu quero ver se vai dar certo. Depois, porque a gente nunca... pra pintar ele no bolo, pintar a mão, é complicado. Esse estilo de bolo. Ele tem, eu já vi alguns no Instagram que são mais pro lado do desenho animado mesmo, mais irregular, e já vi uns que são perfeitamente feitos. Os que são perfeitamente feitos, eles usam bastante pasta americana. Inclusive, onde eu pinto, que eu vou pintar daqui a pouco, com o corante comestível, né? E o gel, na verdade, com um pouco de álcool de cereais. Tem gente que usa pasta americana preta, passa no extruder e faz. Esse jeito é o jeito que fica mais perfeitinho, assim. Eu tô escolhendo fazer o jeito um pouco diferente. Eu quero só consertar alguns lugares ainda aqui.
Talvez se eu estivesse fazendo esse bolo pra mim, eu preferia fazer ele certinho. Como eu tô fazendo ele pra minha filha, eu sei que ela prefere uma coisa mais... Essas imperfeições, ela vai achar legal. O que a gente acha que é imperfeição, né, gente? Porque não necessariamente são. Eu vou fazer assim e vou fazer mais uma vez, porque o que eu notei, como eu tô puxando a espátula pra dentro um pouco, porque eu tô com medo de pegar aqui embaixo. E isso aí tá marcando um pouco aqui. Mas tudo bem. Nada que não se dê pra corrigir. Eu preferia que ele tivesse ficado um pouco mais arredondado, mas ele tá dando movimento, então tudo bem. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou passar com o meu dedo aqui embaixo para dar uma arredondada em alguns lugares. E esse bolo, gente, vai e volta para a geladeira. É um daqueles bolos que a gente tem que ter um pouco de tempo aí para fazer. A vantagem, tá vendo? O buttercream tava super gelado, o bolo tava super gelado. Então o buttercream de baixo não estraga. E esse é muito bom. Ele deu as viradinhas que eu queria. E agora eu vou só dar uma arrumada aqui em cima. Enquanto esse bolo gelar, a gente vai fazer a decoração de cima. Então nós vamos fazer isso daqui a pouco. E ele tá ficando lisinho, do jeitinho que a gente queria. O que é o problema, vamos dizer aí, desse bolo, no sentido de, quando você olha ele pronto, ele não tem tanta coisa, tanto elemento. Ele tem detalhes pintados à mão, sim, mas ele não tem tanto elemento. E isso faz com que, onde tá o buttercream sozinho, que é praticamente nele todo, o buttercream tem que estar bem legal. Porque se tiver muita imperfeição no seu buttercream, vai chamar atenção. Então agora eu vou botar isso aqui na geladeira. Eu vou te falar que eu vou botar aí uns 15 a 20 minutos. E aí a gente vai começar a fazer os detalhezinhos. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa, enquanto eu tô fazendo, eu tô pensando o que pode dar certo, o que pode dar errado. E eu comecei a fazer isso aqui e eu pensando no que eu acabei de falar pra vocês, que é que eu tinha escolhido fazer ele sem ter pasta americana. Só que eu tinha esquecido que eu queria botar cerejinhas em cima de pasta americana. E eu pensei, mas aí não vai ficar legal, que vai ficar tudo buttercream só com essa cerejinha. Será que eu ponho a cereja de verdade? Aí eu fui procurar aqui em casa e eu achei cereja. Eu tinha cereja na geladeira, só que eu quero ver se elas têm um cabinho. Eu peguei um papel aqui, ó, pra pôr elas pra absorver o líquido. Quando eu fui comprar, eu comprei já com a abinha pensando nisso. Lembra que eu sempre... Gente, lá vou eu falar do plano A e plano B de novo. Mas eu sempre tento ter um outro plano já aqui de... A hora que eu comecei a pensar no negócio, eu não gostei da ideia de fazer de pasta americana. Olha só, que a gente tem várias. Uma, duas. Essa aqui não tá excelente, mas dá pra gente virar. 3, 6, 7. Eu vou pegar 8 só pra... Eu quero todas com o cabinho altinho. Tem umas que tem um cabinho um pouquinho mais alto, essa tá mais alto. Eu vou deixar ele secar bastante tempo, vou botar outro papel em cima e depois a gente vai pegar algum pó de glitter comestível e a gente vai colocar elas dentro pra ficar legal. Se a gente achar que vale a pena fazer assim. Eu talvez, conhecendo bem a filha que tenho, talvez eu deixando elas lisinhas assim, vermelhinha, ela vai preferir. Bom, eu não sou uma pessoa fã de glitter nas minhas coisas e ela também não. Então eu acho que ela vai gostar mais se eles estiverem assim. Eu vou deixar ele assim pra ele parar de escorrer o líquido que tá dentro ainda, né? O líquido que fica dentro, ele vai escorrendo. Então a gente vai deixar ele aqui no ladinho. Então, eu já decidi que eu não vou usar a pasta americana. Agora, segunda parte da minha história. Eu comecei a pensar em fazer, desde o começo, a minha ideia era pintar à mão os detalhes, não usar a pasta americana. Como eu pintei, vocês viram aquele outro bolo que chama bolo virado? Que eu fiz os detalhes na frente branco e eu pintei à mão os detalhezinhos. Só que quanto mais eu pensei nisso,
Inclusive, assim, eu sou muito disso, tá? Quando eu começo a falar sobre alguma coisa, eu começo a pensar, eu acho que um lado fala assim, ah, mas aí isso vai dar errado, isso vai dar certo. E o que eu pensei? Quanto mais tempo eu for demorar pintando com o pincel, com o corante preto comestível e tal, o buttercream tá de fora da geladeira e vai demorar. Qual que é a outra solução que a gente tem? Tarará, eu pensei aqui rapidão. De repente me deu essa luz agora enquanto eu tava conversando com vocês. Se eu fizer o buttercream preto, e o buttercream preto vai grudar no outro buttercream mais fácil. A pintura não vai ficar sujando que com o pincel eu ia ter que ficar limpando o pincel toda hora, porque o buttercream, a parte que não tá tão gelada. Assim, eu não preciso até nem esperar tanto tempo na geladeira. Eu posso tirar ele antes dos 20 minutos e já posso começar a trabalhar nele. Eu acho que eu vou ficar mais feliz com essa opção do que eu pintar e borrar e errar. Então nós vamos tentar essa opção juntas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o corante preto e vou misturar no buttercream e vou fazer esse buttercream preto e vou deixar ele descansar aí um pouquinho. Eu ainda vou deixar, quer ver? Tem 6 minutos que o bolo tá na geladeira. Eu vou, enquanto a gente faz o buttercream preto, ele fica lá na geladeira ainda. Então eu vou pegar as coisinhas pra gente fazer. Eu não vou precisar de muito buttercream pra isso, eu imagino. É tão engraçado que muitas vezes a gente tem as ideias e, claro, a gente olha, procura em Pinterest, procura Instagram, vê referências, né? E tem referência de todas as formas, inclusive essa de buttercream preto, só que eu não tinha dado atenção pra ela porque eu fiquei mais ligada no design do bolo. Eu não pensei no detalhe. E claro que o detalhe a gente pensa quando a gente vai efetuar, quando a gente vai botar a mão na massa. Tem um corante aqui. O corante tá aqui já. Esse aqui é preto, eu vou botar bastante, na verdade. Bom, pra começar, que esses corantes não dão gosto, tá, gente? E segundo, que vai ser só um detalhezinho no bolo. Se você é uma pessoa sensível que acha que vai dar gosto, esse aqui não vai dar, com certeza, porque ele vai estar só... Vou botar mais um pouquinho. O ideal, quando a gente mistura buttercream preto, é misturar na noite anterior, né, gente? Como eu não tive essa ideia ontem à noite, eu poderia ter feito a hora que eu cobri o bolo. Mas agora já deu, ó. Porque o preto, ele fica agindo, né, um tempo. E aí a cor fica mais... Mas tá bom, ele tá um chumbão, ele tá... Olha, acho que eu vou botar mais um pouquinho. Quando eu olhei aí na câmera, apareceu ele bem mais claro do que eu queria. A gente vai deixar ele agindo aqui um pouquinho. Na verdade, o que eu quero fazer? Eu já quero pegar a travessa de bolo que a gente vai pôr esse bolo nele, em cima, pra gente já poder fazer os detalhes de baixo do bolo. Ele escureceu um pouco, mas não tanto. Eu vou deixar ele agindo aqui um pouquinho. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o bico. Qual bico que eu vou usar para esse aqui? Eu vou usar o 2 ou 3 da Wilton. Ele é o bico redondo, fininho. E eu preciso do bico para fazer o detalhe de cima, que eu vou usar o M, o Rosette. O M da Wilton também. Então, eu vou pegar essas coisas e já volto. Eu peguei 2 mangas, que uma eu preciso branca e uma preta. A 1M da Wilton, a Rosette, eu vou botar o branco. E como eu tô na dúvida se eu quero a 2 ou a 3, que é o bico redondo, eu vou colocar um adaptadorzinho aqui pra eu não ter que trocar de manga depois. Eu acho que eu vou tentar fazer com mais fininho primeiro, que faz o design mais fininho. Vou tentar fazer com 2 primeiro e vamos ver no que vai dar. O preto e agora o branco. Para eu fazer o branco, existem outras formas de fazer, tá, gente? Eu escolhi a forma do corante branco, que eu achei mais rápida. Existe a forma do corante em pó branco. Eu tô usando líquido. E tem gente que usa colocar um pouquinho de roxo, né? Eu acho que é o violeta, na verdade. Acho que não é roxo, mas a gente pode pesquisar isso. Pra branquear um pouco o buttercream, porque cada manteiga ele vai ficar um pouquinho... A coloração dele fica mais amareladinha, né? Eu normalmente, os bolos que são cor normal... Eu uso a cor natural do buttercream. Nesse caso, como a gente quer que ele fique bem chamando a atenção, o contraste do branco e preto, eu vou botar um pouquinho de corante. Eu vou mostrar pra vocês a diferença entre o buttercream normal, sem corante, e ele depois que eu botei um pouco do corante branco. Eu gosto do em pó melhor do que o líquido gel, mas eu tô tendo dificuldade de encontrar o pó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Olha a diferença que dá. Peraí, vamos ver que a luz aqui tá... Vocês conseguem ver a diferença? Esse aqui tá mais amarelado
Não, desculpa, eu tô vendo ele na câmera. É esse aqui. Esse aqui tá mais amarelado e esse tá mais branco. Ó. A diferença não é muito grande que eu fiz, tá, gente? Eu não botei tanto corante assim. Eu só queria que ele desse uma realçada no bolo mesmo. Só pra ficar diferente. Eu já vi desse bolo, essa parte que eu acabei de fazer com vocês, que é aquela caidinha do buttercream, eu já vi gente usando ali, fazendo colorido ele ali. Eu preferi fazer ele inteiro preto e branco, porque eu vou usar, na verdade eu tô fazendo uma brincadeira com ela que ela não sabe. Ela não gosta de coisas muito frufru, e eu comprei umas coisas bem frufru, só para pegar no pé dela. Porque ela é teenager, né, gente? Ela é adolescente, eles pegam no pé da gente, a gente tem que pegar no pé deles de vez em quando. Então, e na verdade ela é muito brincalhona, e no aniversário do irmão dela, de 18 anos, ela comprou tudo do Minions pra decorar pra ele, só pra brincar com ele. Aí eu falei, então agora a gente vai fazer com ela. Então eu comprei umas coisas bem frufru e bem coloridonas. Ela adora cores do arco-íris, ela adora variações do arco-íris. E essas aí são umas cores de arco-íris, só que tem uns brilhos, umas coisas assim. Espero que ela não me mate. Então eu preferi usar o bolo todo preto e branco, só pra ficar, até pra realçar a decoração, né? Vou deixar esse aqui e a gente já pode ir lá pegar o bolo e começar. E na verdade eu vou pegar primeiro o porta-bolos. O bolo ficou na geladeira 12 minutos. Foi por uma questão de eu estar organizando as coisas aqui, não era por... eu escolhi fazer o rosinha clarinho e botei o buttercream aqui já. Eu quero ver se vai dar certo esse tamanho, vai. Eu vou recortar esse pedaço do papel que tá aparecendo, porque eu não quero. Mesmo que eu vá cobrir, eu quero evitar que fique nada me impedindo ali. O bolo tá pesado, tá super pesado. Acho que eu vou ter que pôr ele na geladeira para esse buttercream grudar, né? Só que o que eu vou fazer antes? Vocês lembram o que eu faço sempre? A gente vai fazer o acabamento ali, que tá aparecendo. A gente vai usar. E na verdade isso ajuda o bolo a grudar na base também. Pegou um ziplock, vou cortar a pontinha aqui. Nós vamos fazer isso. Esse lado de cá, ó, ele ficou com um buraco mais pronunciado. Então a gente vai igualar isso aqui tudo. Eu tô botando bastante porque nós vamos fazer o detalhe embaixo. Vocês lembram como que eu faço aqui? Eu ponho a mão. Aqui agora ele deu. O que eu vou fazer? Eu sujei bastante em volta. Eu vou pegar aqui meu papelzinho do lado limpo. Vou dar uma limpadinha aqui. E vou botar na geladeira 10 minutinhos só. E a gente já tá com todo o resto pronto pra gente começar. Aqui, isso aqui, gente, depois que esse aqui for pra geladeira agora, vai ser jogo rápido. Na verdade, o que a gente já pode fazer? A gente já pode fazer o acabamento de cima e o de baixo, com a manga. Por que eu tirei antes de colocar mais? Porque eu não gosto quando entra muito ar dentro. Sempre entra um pouquinho, mas... Eu já tô achando ele lindo todo branco assim, imagina. Eu já falei pra vocês que eu adoro bolo monocromático, né? Vamos ver se eu vou gostar dele depois de pintado. Espero que sim. Ótimo. Agora aqui, ó, nós vamos fazer o acabamento embaixo. E a gente tá fazendo a ondinha, que é aquela mais tradicional, com o mesmo bico rosette, vocês viram, né? Que a gente tá usando o mesmo bico pra fazer as duas coisas. Que isso é maravilhoso. Porque você não precisa perder outra manga, olha só. Olha que lindo que ele já tá branco assim, ó. Então agora, geladeira 10 minutos. Bom, vamos lá. Tô com o bolo aqui já. Tô com o buttercream preto com o bico número 2. E eu vou pegar a parte de trás do bolo e vou começar a fazer meus detalhes aqui. Vamos ver aqui quanto a gente vai conseguir fazer. Realmente, o buttercream vai ser mais fácil do que eu tava pensando, porque a pintura ia dar muito trabalho. Aqui eu não gostei, eu vou pegar o palitinho e vou tirar esse pedacinho só aqui. Eu tô de trimelique, então eu tenho que segurar com as duas mãos que me ajuda, tá, gente? Eu apoio com uma. Eu gosto de limpando o bico pra ficar, quando ele sair aqui, ele sair limpinho, né?
Agora eu vou dar uma ajeitadinha nos lugares que eu não gostei aqui, no finalzinho, só dar uma arredondadinha aqui. Ninguém vai notar, mas eu estou incomodada. As emendinhas aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. A parte de baixo a gente tem, como ela tem essas 3 ondinhas aqui, a gente quer fazer isso aqui nas ondinhas. Então nós vamos pegar aqui. Acho que eu tô apertando muito rápido o bico aqui. Tem que fazer um pouquinho mais devagar. Ah, sim. Se a gente faz ele um pouquinho mais devagar, ele dá certo. Então vamos lá. É um trabalho um pouco de concentração, tá, gente? Por isso que eu não tô falando muito, porque eu tô tentando concentrar aqui no que eu tô fazendo. Olha, eu acho que é mais fácil eu fazer, em vez de eu fazer de lá pra cá, eu fazer daqui pra lá. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, olha só, gente, bem mais fácil pra mim. Só vivendo e aprendendo. Eu acho que é o jeito que eu pulo a minha mão, o jeito que é mais fácil pra mim, né? Acho que vocês vão ter que achar, na verdade, eu ir pra frente tá ficando mais fácil. É diferente, né? É bem diferente o estilo. Eu acho que é isso que vai chamar a atenção de muita gente, justamente por isso. E como eu imaginei, o buttercream gruda no buttercream bem mais fácil do que se eu estivesse pintando, eu ia ter que estar limpando o pincel. Podia ser que eu fizesse furinho no buttercream, né? Porque o pincel a gente põe um pouco mais de força. E a consistência do meu buttercream tá bem cremosa, então tá ajudando a gente a fazer isso, viu? Se o buttercream tivesse grosso, se ele tivesse mais denso, o que você faz? Você tira ele daqui da manga, você saberia que ele estaria mais assim se ele tivesse quebrando em todos os lugares. Ele ia sair seco e ia estar quebrando bem mais fácil do que ele tá. Aqui ele tá, quando ele dá essa quebradinha igual daqui, ó, é porque eu não botei força suficiente na manga aqui. Então se ele tivesse um buttercream mais denso, o que a gente faz? A gente tira ele da manga, a gente põe na nossa travessinha ali e a gente pega um pouquinho do creme de leite fresco ou do que você usou aí no seu buttercream. No meu caso eu uso creme de leite fresco. Se você usou leite, você pega um pouquinho e vai adicionando aos poucos. Eu colocaria aí, dependendo da quantidade, obviamente, mas meia colher de chá e mexe bem, aí você vê se você gosta da consistência ou não. Eu posso mostrar pra vocês depois a consistência que esse tá. Ele deu uma afinadinha quando eu coloquei o corante, né? Tá ótimo, só vou dar uma ajeitadinha aqui. Agora eu vou fazer a parte de cima. Então vamos pegar aqui o nosso papelzinho. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho porque são várias voltinhas. Eu não preciso fazer necessariamente todas, né, gente? Posso fazer algumas. Cadê a parte de trás? Eu gosto de começar sempre atrás. Vou fazer algumas voltinhas e eu vejo se eu gosto com algumas ou se eu quero adicionar mais. Legal, vamos fazendo. Depois a gente volta. Eu prefiro fazer todas um pouco e aí ver o que eu achei, o que eu tô sentindo. E aí a gente volta e aumenta se a gente achar que precisa. Então é engraçado, gente, tem muitas vezes, eu sigo muitas tendências europeias. Eu gosto muito dos estilos deles e eu realmente tenho bastante coisa que é influência minha, que vem de lá.
principalmente Inglaterra. Tem muito confeiteiro legal. E uma coisa que eu noto é que às vezes eu fico super empolgada com uma decoração do bolo que eu faço para teste, ou eu faço para alguma amiga, topa, né? Tem alguma amiga que tem a cabeça aí e fala, vamos fazer diferente, faz o que você quiser. E aí eu coloco aí na rede social achando que vai abafar. E o pessoal não gosta. Então, pra você ver como que uma coisa, o mercado é diferente de um lugar para o outro. As tendências eventualmente chegam. Eu já notei isso, que tiveram bolos que eu fiz quando a tendência estava começando lá na Europa e o pessoal daqui não curtiu muito aqui nos Estados Unidos, e depois de alguns meses o pessoal começou a achar legal. E o que é legal disso? Eles foram na minha página, viram que eu já tinha feito há muito tempo atrás e falaram, uau, a Valesca já estava fazendo esse bolo há um tempo atrás. Isso foi bem legal para mim, porque aí o pessoal vê que você tá olhando as tendências, que você tá por dentro das coisas. E isso é bom pra gente. Então, muitas vezes não espere, quando você está muito empolgada com uma coisa, que vá ter o mesmo efeito para as pessoas como tem para você. Mas, eventualmente, isso volta pra gente. Agora, uma coisa que é bom eu estar fazendo isso para ela é que eu tô vendo o tempo, eu tô aí analisando todas essas coisas para quando eu for fazer para uma cliente, né? Olha só, uma coisa que estava me incomodando, que era um pouco do topo do bolo, agora nem chama atenção mais, porque a gente colocou tanto detalhe, né? E eu tô pensando na cereja. Eu honestamente acho que eu vou deixar a cereja natural. Não vou colocar nenhum glitter, nada. Que eu acho que a cor natural vai dar um charme, na verdade. Vocês verem como é que a cabeça funciona, né? Enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu tô pensando já no próximo passo. E o próximo passo é realmente terminar com a cereja. A gente poderia escrever um parabéns aí na frente. Eu acho que eu não quero. Eu acho que ele assim tá bem legal. Acho que a gente não precisa escrever nada. Tem um espaço aqui. Vamos ver aí. Quando a gente estiver acabando, a gente dá uma olhada. Agora, outra coisa, quando vocês estão assistindo, vocês estão percebendo que o preto aqui, quando eu coloco ele cai num lugar errado, ele não tá sujando muito o branco. Na verdade, ele não sujou em lugar nenhum. Até agora não vamos falar, né? Mas, por que é isso? Porque o bolo tá bem gelado, gente. E o buttercream gelado, ele ajuda muito a gente. Claro que assim, se você tá com pressa e você precisa entregar esse bolo, precisa fazer aí o acabamento aí rapidão, você só vai ter que ter mais cuidado nesse finalzinho aqui, que é essa parte do preto. Porque realmente ele, com ele um pouco gelado, ele tá ajudando bastante. E realmente o bico 2 foi o bico melhor, tá? Eu gostei bastante. Eu acabei nem usando o 3 para fazer teste, porque eu gostei do 2 aqui. Eu achei que o acabamento ficou bom. Eu acho que o 3 ia ficar muito grosseiro. Eu já falei isso pra vocês uma vez. Eu gosto de fazer, por exemplo, hoje eu tava muita vontade de fazer esse bolo. E aí, quando eu pensei no aniversário da Isabela, eu falei, é uma ótima oportunidade para fazer isso. Então, eu não tô oferecendo uma coisa que pode ser que não seja confortável para uma cliente, né? Que ela não viu ainda ele pronto, feito por mim, porque quando uma cliente te manda uma foto do Pinterest, ela assuma que você vai fazer uma coisa com certos standards que ela tá vendo ali naquela foto. E muitas vezes a gente não tá preparada para aquela técnica. Eu sou muito honesta nesse sentido, tá, gente? Se eu não estou confortável com alguma técnica, eu falo assim, essa técnica eu prefiro não fazer, mas eu faço esse bolo nessa técnica. E aí eu mando uma foto de alguma outra técnica que eu já fiz que eu sinto confortável. Se for um bolo que eu acho que eu consiga fazer, que eu tenho confiança, sim, aí é diferente. E aí eu adoro fazer bolo diferente, gente. Eu adoro ter esse desafio.
Eu adoro clientes que me dão desafios. Adoro. E olha que eu tenho bastante, viu? Que elas adoram me desafiar aí para algumas técnicas. Eu tô aumentando aqui nas de baixo, que eu não tinha feito. Eu tô aumentando agora porque eu acho que tá ficando legal. Ele bem cheio, tá ficando bonito. A minha ideia era ter feito uma coisa diferente, só que esse negócio do bolo aqui de baixo, o rosa que eu tô usando, o suporte do bolo, ele acabou sendo menor do que o que eu tava pensando. E eu queria fazer dessa cor pra dar um... Eu tenho branco e preto, branco ou preto, mas eu achei que ia ficar muito mortinho. Gente, ele tá praticamente pronto. Agora a gente tem que definir se a gente vai querer. A gente vai querer escrever alguma coisa ou não. Eu gostaria de colocar uma dessas aqui pra gente ver se a gente gosta dela assim ou se a gente vai querer colocar assim, né? Com certeza ela assim, natural. Só que elas estão feinhas, viu? Eu me empolgo muito, me empolgo muito. Olha que lindo. A pessoa é uma pessoa empolgada naturalmente. Eu tô tentando colocar os cabinhos virados todos pro mesmo lado. Ai, faltou um aqui. Minha conta não fechou. Vamos pegar aqui. Amei! Agora o que a gente vai fazer? Agora eu tenho que decidir se eu quero escrever alguma coisa aqui na frente ou não. Eu acho que eu não quero. Tá decidido, não quero escrever nada. Eu acho que assim ficou o look bem do que eu tava imaginando. Eu acho que assim ficou perfeito. E aí, gostaram? Então é isso aí. Acabamos esse bolo lindaço. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum comentário ou quiserem ou precisarem de fazer alguma pergunta, por favor, deixem aí. Apertem o sininho para receber notificações do nosso canal. Tenho vídeos novos todas as quarta-feiras ao meio-dia. E se quiserem conteúdo todo dia, tem bastante novidade no nosso Instagram, Vibelos Fits Brasil. Obrigada!